Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca fiquei tão nervoso de falar alguma coisa como eu estou para falar hoje para vocês. Porque eu queria contar, antes de falar da palestra em si, contar um pouquinho da experiência que eu tive na hora de fazê-la, né? Porque, como todo mundo sabe aqui, ou pelo menos as pessoas que têm contato comigo, eu tenho uma formação religiosa católica e tudo mais. E eu já experimentei outras informações, outras religiões. E quando eu comecei a preparar a palestra dele, ele me despertou algo que nenhum outro doutrinador que eu já tinha lido no seminário me despertou, que é justamente aquilo que o meu irmãozinho aqui falou, assim, da questão da renúncia. O quanta coisa ele renunciou, quanta coisa ele fez em cima de uma certeza que muitas vezes nos falta, uma certeza que muitas vezes nos impedem de dar o próximo passo. Então, quando ele começou a construir as coisas e a construir a doutrina espírita para nós, ele não fez simplesmente com amor. Ele fez justamente com aquela honradez e com aquela força de vontade que uma pessoa que fala assim, não, isso é o correto, mas ele simplesmente fez uma coisa cega. Ele falou assim, não, eu vou lá ver, eu quero chegar, eu quero entender, eu quero ir além. E foi a partir disso que ele tanto escreveu para nós, na nossa doutrina, aquela questão: razão, ciência, filosofia e espiritualidade, tudo junto. E nisso eu já posso dar a entender para vocês, porque antes de falar de Kardec, nós precisamos entender o que veio antes dele. Porque, assim como de cada um de nós aqui, temos uma história, não é verdade? Se nós temos uma história, nossas atitudes do hoje e do amanhã, elas são muito influenciadas por quem fomos, até nas nossas vidas anteriores. Então, entender aquilo que nos deu suporte, entender o que está por trás da nossa vida, para que nos prepare para aquilo, tem que nos dar a certeza que nada é em vão. Nada em vão. Até mesmo se você for lá aprender para fazer um bolo, nada em vão. Nada desperdiçado. Deus é tão bom com a gente que nada ele desperdiça. E a gente pode ver claramente na vida de Kardec. Então eu vou falar de Allan Kardec, eu não vou me atrever a tentar falar isso em francês, porque senão o meu bico não funciona. Né? O nome dele, na verdade, é Hippolyte Léon Denis, né? E ele veio a ter esse nome, Allan Kardec, depois da inserção e do contato com a espiritualidade, com alguns médiuns e com uma revelação que mais pra frente eu vou falar para vocês. Mas, como eu falei, antes de falar dele, a gente vai começar pela primeira coisa. Esse aqui é um filósofo brasileiro, aliás, americano. Ele diz: substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado para Allan Kardec à humanidade. Né? Então, a fé cega numa vida futura. Então, Kardec vem nos trazer que a gente não precisa, não existe mais aquele véu, aquela escuridão, falando assim, nossa, é o céu, é o inferno, o que é? Não, ele já sabe, nós temos uma família eterna. Então, o que vem depois da vida, o que vem depois da vida futura? Felicidade, bondade, amor. Então, todas as dores que hoje nós estamos passando, Kardec, através da doutrina, eles vêm nos revelar que tudo isso nada mais é do que uma preparação para a gente, para essa vida futura, que já não é mais cega, ela já é certa. Ela já é certa. E ele pode trazer a você quando você olhar para você mesmo e identificar dentro de você a verdade que lhe cabe, a verdade do seu momento. E dentro daquela verdade, quando a gente pega realmente a verdade, tirando todas as máscaras, né, iluminando a nossa vida, como a nossa irmã falou da nossa vida, iluminando, nós vamos conseguir ver essa verdade. Então tudo começa com esse cara aqui. Rousseau. Alguém já ouviu falar de Rousseau na escola? Não? Sim? Jean-Jacques Rousseau, ele foi um filósofo muito importante. Ele nasceu em junho de 1712, Kardec veio em 812, que agora eu não lembro o número certo, mas a gente já vai conseguir as datas, tá? E foi até 1778. Ele também francês, tá? Ele é um filósofo do iluminismo, que o iluminismo na época do desenvolvimento social era justamente o ato de tirar as trevas, a escuridão daquele momento que tinha
na Idade Média, né, que o conhecimento era para poucos, a ignorância era estabelecida, e ele era muito romântico, ele trazia muita questão do envolvimento social. Tanto é que um dos tratados dele, um dos livros dele é do contrato social, que é onde ele fala justamente da relação entre as pessoas, do contrato que nós fazemos. E eu deixei esse texto aqui porque é importante ele, que vai servir de base para aquilo que eu quero falar. Então, o primeiro ponto que Rousseau queria dizer é o seguinte, ó, para eles, as instituições educativas corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Então, ele está dizendo que as escolas daquela época ainda, enquanto mais hoje, corrompem o homem, tirando-lhe a liberdade de pensar, dizendo que você não pode, isso e pronto. Então, eu vou falando, eu quero que você já faça um link com Kardec, para ver se tem alguma coisa, alguma influência. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza. De acordo com o que é a natureza, segundo Rousseau. Não é a natureza instintiva. É a verdade que cada um traz em si. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma circunstância. Então, de acordo com a sua natureza, você tem que desenvolver o que é nato, o que é nascido com você. Desenvolvendo, então, progressivamente seus sentidos, em razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Então, vamos lá. Ver se a gente identifica alguma coisa com Kardec, que para quem não tem o hábito de ouvir sobre ele, vocês vão perceber. Ó. Então, ele está dizendo, a liberdade de pensar, respeitar quem se é, progresso, razão, para que justamente podemos ter a capacidade de julgar. E julgar não é dizer o que é certo, o que é errado. Politicamente, eles põem suas ideias no contrato social, procuram um estado social legítimo, próximo da vontade geral e distante da corrupção. Ele não quer que a gente se corrompa. A soberania do poder para ele deve estar nas mãos do povo, através de um corpo político de cidadãos. Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao transformar seus direitos naturais em direitos civis. Afinal, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O que ele está querendo dizer com isso? Todos nós temos dentro de nós algo nato. Mas, às vezes, o nosso nato, a gente quer que seja nato no outro. Então, por conta do acordo, como, por exemplo, nós somos uma sociedade seara aqui. Então, eu tenho minha característica, a Regina tem a dela, cada um tem a dela. Então, dentro daquilo que é nato, se estabelece um contrato de organização e de andamento. Só que, normalmente, por conta desse contrato, mesmo que esteja respeitando a maioria, nós iremos em direção de algo que não é íntegro a todos. Ela é íntegro, às vezes, para uma parte, porque sempre tem um líder, sempre tem uma pessoa à frente. Então, aquele líder acaba direcionando as circunstâncias como o bem e entender pelas coisas que é natas nele. E, às vezes, muitas vezes, ele não consegue deliberar de acordo para atender a todos. Então, faz com que aquilo que nasce bom, que é a própria natureza do homem, ela se compra por conta da individualidade, do nosso ego, nosso egoísmo. Faz sentido? Então, conseguindo perceber alguma coisa com Kardec aí? Ok. Vamos lá. Ele diz, tudo é certo nas mãos do Criador. Tudo degenera nas mãos do homem. É uma verdade? Isso é o pensamento dele. A gente fala de filosofia, nossa, eu gostaria de falar uma coisa tão real, né? Depois dele, ele tem um pupilo chamado Pestalozzi. Hoje tem algumas escolas que utilizam o método de Pestalozzi. Então, Pestalozzi ele foi influenciado pela Revolução Francesa, que foi um momento na França que o povo estava oprimido. Então, até o pessoal do campo se revoltou e falou, não, a gente tem direito, a gente tem que ter voz aqui. Não se tinha conhecimento, o conhecimento também era com minoria. E dentro das obras dele, a primeira obra dele é Minhas investigações sobre a marcha da natureza no desenvolvimento do gênero do homem, do gênero humano, onde ele dizia o seguinte, que o gênero humano ele é um gênero que deve ser tão respeitado por nós mesmos, que, por sua vez, acaba sendo desrespeitado. A gente quer respeitar tanto nós, a gente quer respeitar tanto as nossas vontades, a gente quer ser tão egoísta com nós mesmos, que a gente acaba não sendo egoísta de fato. A gente é egoísta por trivialidades, mas aquilo que de fato serviria para que a gente atendesse a nossa natureza, que é como o Rousseau falava, não é atendido. A gente acaba deixando de lado. Nos importamos com as picuinhas entre um irmão, mas não nos preocupamos com o que nós podemos fazer para que sermos pessoas melhores e trabalharmos de uma forma que possa trazer a liberdade de conhecimento a todos. E a segunda coisa está errado aqui, a metodologia. Ele tem um livro chamado assim, Como Gertrudes Instruir Seus Filhos. É um livro que ele criou porque ele estava passando fome com umas crianças e ele começou, e ele não tinha o que fazer. Então ele pegou todas as crianças da França e levou para um barracão. Ele não tinha mais o que fazer, ele era apenas um filósofo. Então o que ele fez? Ele começou a educar as crianças, ensinar as
pintar, desenhar, distrair as crianças das circunstâncias ruins da época. E aí, através desse ensinamento, ele percebeu, ele escreveu esse livro, como que a gente deve instruir essas crianças. E dentro dessa instrução, ele identificou o seguinte, que as crianças, elas têm que ser instruídas para que elas possam ver e experimentar as verdades do mundo por elas mesmas. Porque no momento que você atende uma verdade, insere uma verdade na sua vida, baseada no outro, ela é efêmera, ela é mentirosa muitas vezes. E a gente acaba ficando palpando em coisas que não existem e por isso que a gente se perde. Porque a gente fica naquela coisa que eu até me lembro de uma palestra que eu fiz aqui, aquela coisa assim, o mundo hoje estabelece que seja feito que você casa em tal idade, vá para a faculdade em tal idade, mas é uma verdade dos outros. Mas será que é sua verdade? É seu tempo? Então, ele disse que você tem que experimentar suas coisas e não ter medo de experimentar. Que justamente viemos para esse mundo para a experiência. Isso ele. E ele era muito sensível. E aí eu coloquei justamente são os dois termos fundamentais dele para não dialogar com ele. Ele fala o seguinte, por mais que ele fosse intuitivo, amoroso, a educação que ele dava às crianças era no sentido de formar pessoas que se preocupassem muito com a precisão das palavras. Então, pega isso, precisão das palavras. Ele dizia que não queria ter alunos que papagaiassem ideias sem significado. Ou seja, ele criticava muito falar demais e acabar não falar nada. Ele considerava um falso conhecimento quando é uma pessoa que fala demais e não fala nada. Um verniz de conhecimento sem essência. Então, para que isso não ocorresse, ele induzia as crianças a buscar palavras e conceitos a partir de uma experiência vivida e sentida, intimamente. E ele chamava isso de intuição interna. Então, ele criou um instituto, o Instituto Pestalozzi, baseado nesse ideal. Ele não ensinava português como a gente ensina hoje. Ele falava assim que ele era absurdo, que ele teria português a partir da experiência, da sensação das crianças, pelo gosto de ler, pelo gosto de aprender as palavras, o que seriam as palavras de fato. Ele era muito afetivo e muito intuitivo, continha um apreço pelos aspectos divinos, muito profundo. Em uma carta no ministro da Educação Nicolaus, lá da Prússia, na época, diz que ele se sentia com a voz que clama no deserto, preparando alguém que viria depois dele, pois ele entrevia a verdade e não conseguia vê-la por inteiro. Então, nós temos lá Rousseau, que ainda estava vivo quando ele já nasceu e começou a se influenciar por ele. Ele criou a escola de Pestalozzi, na qual Kardec foi estudar. E Kardec inseriu na escola dele, lá na Suíça, e ele tinha tudo isso. Então, olha só que interessante. Nós tínhamos uma pessoa, então, que ela queria que procurasse a verdade pela experiência, pela vivência, e não pelas coisas do outro. Então, ele precisava se inserir no método categórico, de busca, de entendimento, de pergunta. Assim, aí um exemplo muito simples, ele falava assim, que eu vou dar para você, ele falava assim, o que é caridade, por exemplo? Aliás, ele falava muito de solidariedade. O que é solidariedade? Aí as crianças definiriam o que é solidariedade. Então, isso é solidariedade para você? Vamos fazer. Vamos fazer experimento nesse formato de definição que você está tendo. Agora, o que você está sentindo? Você sente que é isso que você está falando? Que é aquela solidariedade que enobrece o homem, que engrandece, que te dá um prazer, que é recompensador? É verdade? É isso que você está sentindo? No momento que ele fazia isso com todas as crianças, ele fazia com as pessoas que estudavam na escola dele, aí ele falou assim, não, agora você tem um termo. Então, como eles já viviam aquelas circunstâncias, jamais eles poderiam ser contestados. E uma coisa muito firme que eu vou dizer para vocês, aquela coisa assim, se eu falo para vocês agora, que é exatamente o que ele tentava fazer, fala, gente, isso aqui é um sorvete. É sorvete? Eu não poderia. Aí o que vai acontecer? Como você tem certeza que isso aqui não é sorvete, e eu vou falar para vocês, isso aqui é sorvete. Isso aqui é sorvete. O que vocês iam fazer, todos vocês? Ia falar, não, por mais que eu brigasse com você, por mais que a gente ficasse inimigo, isso sempre seria um microfone. Pelo contexto, claro, geral, pelo nome. Mas não é um sorvete, como a gente entende como ele é. Percebe? Então era isso que ele queria fazer. No momento que você identifica uma verdade e fala, é isso, nada, absolutamente nada na vida de vocês e na minha vida vai ser alterado. A gente vai ter um rumo certeiro, indicativo do futuro, sem interação. E por que eu trouxe tudo isso para me falar também de Kardec? Porque é justamente o que ele prega na doutrina inteira. A verdade, a fé raciocinada,
conhece-te a ti mesmo. E tá vendo tudo disso aqui. Percebe? Então, por que aí todo mundo fala, por que de repente a gente ainda precisa experimentar certas coisas e não experimentar outras? Porque não é verdade. Aquilo que a gente fala sobre Deus, sobre a vivência, sobre vários termos que nós utilizamos, ainda não é verdade na nossa vida. São apenas palavras. Apenas um verniz superficial, que não tem valor, que não tem essência. Por isso que a gente acaba cedendo dia a dia sobre as mesmas, porque ainda não está concretizado na nossa vida. E é por essa razão que as nossas vidas e vindas, né, tem essa busca, essa experiência. Experimenta de novo. Revive de novo. Para que você perceba de uma vez por todas que aquilo que você crê que é verdade, que eu vou comer até explodir, é o correto ou não. Quem vai dizer que é o correto? É isso que ele está falando, não sou eu. Não é você, não é ninguém. É você. É a própria individualidade da alma que vai dizer isso para nós. Consegui ser claro? Alguma dúvida até então? Quer me perguntar alguma coisa? Podem perguntar, que eu acho bacana perguntar, até por curiosidade sobre essas coisas, porque eu tenho um monte de slide aqui, eu vou ter que fazer metade porque senão eu vou acabar me prolongando demais. Mas eu acho importante essa circunstância da gente trabalhar. O que é verdade na vida de vocês? A gente pode até, de repente, se vocês tiverem experiência, né, experimentar, que eu fiz essa semana, pega um papel e coloca lá no papel assim, verdade. E coloca, eu realmente amo sem condições? Eu realmente sou humilde? Eu realmente sou isso? Eu realmente gosto de fazer o que faço? Eu realmente estou satisfeito com aquilo que eu tenho? E aí é onde no método Pestalozzi ele fala, por quê? E se eu não sei por quê, eu experimento. Fiz um exemplo comigo. Eu, como algumas pessoas sabem, eu sou formado em educação física. Teve uma época aqui nos Estados Unidos que eu falei assim, será que eu gosto de fazer exercício? De verdade? Ou é porque eu fui induzido por conta da minha profissão? Falei assim, vamos descobrir. Não sei. Eu sinceramente falei, não sei. Aí eu comecei a falar assim, eu vou fazer exercício todo dia, para ver se aquilo realmente me dá assim, que tesão fazer exercício. Descobri que não sou chegado em exercício. Não sou chegado. Não sou chegado em exercício. Não sou. Aí por que eu vou querer treinar? Por que eu estou treinando? Porque pelo meu conhecimento, pela minha verdade, eu sei que aquilo vai me fazer bem. Só que eu não vejo essa verdade porque ela não é tão concreta para mim. Porque a minha experiência do resultado do que é que eu estou fazendo, por exemplo, por que a gente para de fazer exercício? Porque eu falo para vocês, você vai fazer exercício porque você vai melhorar na vida adulta, na velhice, vai evitar isso, aquilo, aquele outro, não é verdade? Mas ninguém de nós sabemos se é verdade. Se a gente vai realmente estar evitando. Então, por essa razão, a gente não experimenta, a gente não quer continuar, não tira a força para fazê-lo. Então, por isso que se perde. Porque não é verdade. São só palavras com verniz. É bonito, evita ataque no coração, evita isso, evita aquilo, evita aquele outro, a gente vai ter uma vida saudável, você não vai andar na cadeira de roda e tudo mais, mas é verdade? Mas também pode ser, desculpa, já claro. Você deu a permissão, mas também pode ser verdade de você fazer o exercício e você ser privada de não ter uma série de doenças também. Sim. As duas são verdades. Sim, as duas são verdades. Aí o que nós temos que fazer? Por isso que ele está falando. Isso é a forma que você vai experimentar e perceber por você. Por que as pessoas não fazem? Porque se eu falar que vou papagaio, falar milhões de coisas sobre tudo, até mesmo sobre o que a gente fala sobre espiritismo, como acontece várias vezes, falamos que das nossas atitudes, muitas vezes a gente sai daqui é igual. Por quê? Porque não é verdade para nós. Ainda não é. Precisa que a gente pare e pense e encontre justamente essa verdade, porque a gente ainda não tem fé, como ele falou, a fé da vida futura. A gente não crê realmente no que venha na manhã, porque a gente é tudo uma coisa muito abstrata para nós. E que eu falei até no estudo dessa semana, quantas vezes na nossa vida, na nossa semana, a gente tem realmente entrado em contato com a espiritualidade, com a nossa essência? Quantas horas? Vamos fazer essa razão comigo? Vamos lá, hoje é domingo, né? Essa semana. Hoje, exceto aqui o centro. Quantas horas a gente se dedicou para a gente ficar quietinho, valorizar a nossa essência e nos permitir ouvir o nosso eu? Hoje. Hoje.
Só hoje. Começar por hoje. Não, Ok. Ontem. Bom, hoje eu fiz, porque eu dirigi 30 minutos para lá, 30 minutos para cá, e nesses 30 minutos Aproveitou. eu fico me questionando um monte de coisa. Então hoje eu fiz minha parte. Não, muito Aí bem. você calou, né? Então, Você tá o que falando é justamente... pra você sentir o seu eu, que aí no caso ela tá pensando nas coisas. Tá fazendo uma meditação. Isso, não, mas eu tô falando dentro da meditação. Olha só que interessante. Em que momento que eu, Cris, eu ouço uma palestra na minha casa? Eu ouço todo dia. Não. Vou pegar por mim, para vocês verem. Em que momento que eu ouço uma palestra? Ouço uma palestra enquanto eu estou trabalhando. Eu não estou me dedicando à minha espiritualidade. Estou apenas utilizando uma ocupação. É aquela que a gente brasileiro, sabe? Ocupando. Quando eu chego em casa e eu tenho tempo para poder falar, não, vou parar, agora vou rezar, vou estar comigo. Não vou nem de oração, vou estar comigo. Vou saborear a minha essência e tentar verificar como a gente... Quem realmente eu sou. Vou tentar me iluminar. Não, eu tenho que jogar videogame, eu tenho que treinar, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer comida e tudo mais. Aí eu até coloco, às vezes, a música religiosa, a palestra para escutar ao mesmo tempo. Só que eu não estou necessariamente voltado para aquilo. Eu estou voltado às minhas tarefas. Eu só estou utilizando o tempo porque eu não posso parar. Eu não posso parar de fazer as minhas atividades. Eu não posso ter esse momento. Você entende a diferença? Nesse sentido que eu estou querendo dizer, percebe? Então aí eu falo, novamente, hoje, quantas vezes a gente realmente parou e falou assim, esse é o meu momento para estar com Deus? Ah, desculpa aí. Queria falar, não, eu faço todo dia de manhã. Perfeito, ótimo. Antes de acordar, antes de levantar e... Ótimo. Ontem, Não, ontem também. essa semana, Todo dia. muito bem. É o Nokia? Eu não acho que não. Eu também não. Não? Ficaria uma hora tranquilo. Porque de madrugada, quando eu acordo, eu fico. Eu também. Ficaria? Sim. Ficaria 2 horas? Não sei, nunca experimentei. Nunca experimentei 2 horas. Nunca tive tempo. Ficaria 2 horas? A gente faz um filme, a gente assiste um filme em 2 horas, não é? Ficaria 2 horas? Fazendo uma prece. Desculpa lá. O filme vem em 2 horas. Eu não vejo Ok. todo em 2 horas. Não, ok. Mas eu tô dizendo assim, esse que é o problema. Você tá vendo como que é complicado? Porque como que a gente vai fazer isso? Às vezes não é quantidade, assim, 2, 3 horas. Às vezes eu acho que é a intensidade, o amor que você põe, do tempo que você tem, que você se dedica. Concordo. Eu acho assim, quantidade. Mas acho que eu entendi o que Eu entendi. Claro. Ele está dizendo que a gente tem tempo, às vezes, para fazer um monte de atividade, mas a gente não tem aquele tempo para ficar com a gente mesmo. 2 E aí a gente não tem esse contato com Deus. E aí, como não tem esse contato com Deus, a gente... não tendo esse contato com Deus, a gente não encontra essa verdade pura. E aí nos faz vacilar. Porque eu não estou dizendo que tem que necessariamente passar o dia inteiro como um budismo, como um monge. Não. Estou dizendo justamente, até mesmo quando pode ser até que seja 15 minutos, mas aqueles 15 minutos eu estou em contato. Que seja, mas exatamente isso. Para encontrar justamente essa verdade que está na nossa vida. Essa verdade que não quer nos escapar, que vai dar certeza para vocês, para mim, que o pós-vida é algo muito bom. E que essa experiência de estar nesse mundo é algo também maravilhoso. É uma misericórdia divina. É amor demais. Então, quando ele trabalha dessa forma, é justamente para extrair essa verdade. Ok? Mas eu não vou me delongar muito nesse ponto. Tá bom? Entenderam até aí? Sim. Ok. Agora vamos falar do nosso irmãozinho, né? Allan Kardec. Olha só. Então, Allan Kardec, vou falar só em pontos, tá? Allan Kardec é um pseudônimo, como eu já foi dito. Ele nasceu no ano de 1814, aos 10 anos. Foi levado para o Instituto de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. E ele lá ficou até 1824. Tá? Ele tinha nesse estudo, como eu tinha explicado, esse nome do estudo de Pestalozzi chama estudo heurístico. O aluno era conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, para seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, ao invés de ser ministrado dogmaticamente através do processo catequético. O que isso quer dizer? Que para o Pestalozzi, e o Kardec usou muito disso, ele não gostava de sentar numa mesa, abrir um livro e falar assim, é isso. Amém? Amém. O Pestalozzi não gostava disso. Ele, como eu falei, ele pedia para que as pessoas experimentassem as circunstâncias, utilizando até de bases teóricas, mas falava assim, o que é a alma? O que é individualidade? E permitia que as pessoas falassem.
a partir daquilo, aí, fala assim, ó, vamos trazer isso aqui, ó, temos essa informação, vamos trazer essa informação, vamos trazer isso. Agora, e aí? O que vai gerar disso? Então, a base de Kardec foi toda em cima disso aqui. Em 1824, mudou-se para o país da França. Tá? E neste ano, ele escreveu o primeiro livro, o curso prático teórico da aritmética. Então, ele escreveu um livro, assim, eu tenho um livro aqui, eu baixei o livro. Eu até dei uma folhada nele, assim. Não entendo nada. É um livro bem bacana, um livro bem interessante, onde ele escreveu ele, porque as crianças da França, como eu falei, era após a Revolução Francesa, eles não tinham conhecimento, as crianças eram ignorantes. Então ele falava assim, que só pelo conhecimento que as crianças poderiam desenvolver baseado naquilo que Pestalozzi falou. Então ele começou a se esforçar nisso. Em 1826 ele criou um instituto técnico modelado em sua escola, na rua de Sèvres, número 35. Sérios, não sei, no qual ensinou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Aí eu falo, sabia pouco? Só um pouquinho, né? Sabia um pouquinho. E isso tudo, ainda acima que eu não citei, os pais dele eram extremamente católicos. E ele passou a ter uma influência luterana também, muito, muito forte. E, então ele fazia todas as circunstâncias dele em cima sempre do processo religioso. Ele queria entender justamente essas circunstâncias sempre nisso. E ele encontrou nesse método heurístico uma forma de encontrar a fé dele nas coisas que ele fazia. Ele conseguia ver através da matemática, da astronomia, das coisas, ele conseguia ver todas essas nuances relacionadas à estrutura filosófica dele. Ok. Depois, em 1828, ele fez uma coisa bacana. Ele fez um tratado, ele fez um plano proposto de melhoria para a França. Ele escreveu também um livro dizendo exatamente aquilo que a heurística falava. Eles falavam assim, olha, gente, não dá para a gente ensinar as crianças, não dá para a gente desenvolver a moral, não dá para a gente desenvolver as pessoas, falando para elas, sentando elas igual a gente está aqui no divã, eu falando horas e horas e horas e horas, aí vocês levantam, saem daqui e continuam igual. Ele falava assim, que isso não funciona. Não funciona. Então ele propôs um estudo da ciência da educação, que futuramente se formaria a pedagogia, que só veio 100 anos depois. Ele propôs na França um aprofundamento dos seus professores, para que os professores não apenas entendessem as suas lições, para que eles entendessem justamente o que era a vida. Porque no momento que eles entendessem o que era a vida, eles poderiam trabalhar todas as questões das doutrinas específicas, das matérias específicas, para que pudesse trazer algo além do que simplesmente números, do que simplesmente palavras, do que simplesmente conhecimento. Em 1832, em 6 de fevereiro, então ele se desposou com a Amélie Gabrielle Boudet, que também era professora, e passaram a residir na Rua Sèvres desde então. Nesse momento, ele tinha criado, naquele momento, ele tinha criado um instituto. E nesse instituto ele dava todo esse conhecimento, que era um instituto igualzinho de Pestalozzi. Ele foi lá e criou uma escola bonita e tal, ensinava do mesmo jeito, a mesma coisa, que ele gostava muito. Só que o que acontece? Como que ele fez esse instituto? Já foi uma das primeiras dificuldades dele. Ele criou esse instituto com a família. Ele foi lá, criou com um tio, com uma tia e com mais 2 primos dele, criou um instituto. Só que na hora que ele casou com a Amélie, o tio dele, ele era muito ganancioso, mas ao mesmo tempo ele era aquele cara assim, que gostava de aposta, sabe? Então ele começou a apostou tudo o que eles tinham. Eles acabaram perdendo tudo. Então eles tiveram que vender ao instituto. Eu tenho até os dados ali que eu não vou entrar no caso. Eles acabaram tendo que vender as partes, né, do instituto. E essas partes geram uma certa renda, e com essa renda, Kardec, ainda não Kardec nessa época, ele conseguiu desposar com a Amélie, e eles foram juntos para uma outra localidade, e que ficaram lá por um bom tempo até justamente o descobrimento do espiritismo e suas nuances, né? Em 1854, então, de 32 nós estamos para 54. Conforme seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi nessa época que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido na época, através do seu amigo Fortier, magnetizador de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento.
E só uma coisa que eu esqueci que eu acho interessante aqui, em 1824, quando Kardec ele foi para Paris, saiu da escola, ele gostava muito de magnetismo. Ele se interessou pelo magnetismo animal e se inseriu no instituto. E passou a estudar magnetismo desde então e foi estudando paralelamente tudo isso que eu venho falando para vocês até aqui, sempre foi estudando. E esse Fortier era um dos amigos dele do Instituto de Magnetismo que ele estudava em Paris na época. E ele fala assim, Fortier virou para ele e falou assim, olha, tá acontecendo umas coisas assim, as mesas estão falando, tá acontecendo isso, e começou a ensinar as coisas para ele. Ele começou a dar bola. Só um segundo. Eu tenho um textinho aqui que é importante para eu querer ler. Que é o que ele primeira vez as mesas girantes. Só um segundo. Ok. Ok. Então, aí o que aconteceu? Então, nesse momento, ele teve todas essas circunstâncias e aí ele começou a ter o primeiro contato com as coisas. O Sr. Fortier, ele disse um dia, eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz gerar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso replicou o Sr. Rivail, Kardec, né? É uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Porque no Instituto de Magnetismo dele, uma das coisas que ele era mais trabalhada é justamente o sonambulismo. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável. Ok. Depois eles continuaram mais para frente, eles começaram a argumentar mais coisas. Tem mais um texto grande nesse espaço aí. E aí ele fala, eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha visto nem observado, ele ainda não tinha visto. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade de efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda no cérebro. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele até entendia que existiam pessoas importantes, pessoas sérias, muito sérias, que falavam assim, não, isso acontece. E ele falou assim, para mim isso é uma questão apenas material, por curiosidade. Ele quis dizer curiosidade. Eu tenho curiosidade de ver isso. Mas como para mim, na minha razão, na minha definição do que mesa, lembra que eu falei das definições? Ele falava, mesa fala, mesa não fala. Mesa move, mesa não move. Então, se eu já defino a minha verdade, lembra que o microfone? Se na minha mente, mesa não fala, mesa não move, eu não vou perder meu tempo. Para que eu vou perder meu tempo? Com algo tão absurdo como esse. Então, ele nem deu bola. Só que aí, em 1855, em maio dessa época, na rua de La Grande Batelier, número 18, numa casa de Planimont, olha só, que Rivail presenciou os fenômenos das mesas girantes e algumas manifestações de psicografias. Tá? Foi nessa data que ele percebeu. Como que ele percebeu isso? O amigo dele novamente insistiu com ele. Vamos lá, olha, é legal, né? Aquela coisa, né? Vamos lá ver. Já que você não vai aprendendo com isso. Vamos lá ver. Aí ele falou assim, já que ele já tinha curiosidade, ele falou, eu vou ver isso. Chegando lá nessa casa, aí onde ele presenciou essas circunstâncias. E dentro das circunstâncias, ele presenciou não só as mesas girarem, falarem, mas ele presenciou psicografias, no sentido que ele falava assim nos textos, são psicografias grosseiras, que não era necessariamente igual às vezes a gente recebe aquela carta e tal. Ele recebia às vezes psicografias com movimentos, desenhos em cima da pedra, com, às vezes, algumas escritas bem grosseiras, e ele olhava assim, ele se espantava. E foi aonde que, nesse momento, ele pegou e falou assim, eu vou ter curiosidade e vou querer verificar o que é isso. Né? No ano seguinte, então, em 1856, ele se muda do endereço que ele estava antes, lembra que estava em Sèvres? Ele foi para a Rua do Mártir, número 8. Então ele ouviu uma série de pancadas que, mesmo a procurá-las, não descobriu sua origem. Era seu primeiro contato com o espírito que se denominava verdade. Deixa eu pegar o texto aqui, porque eu acho bacana.
Ok. Aí no texto ele fala o seguinte, ó, vou pegar aqui. Ele fala assim, ele pegou o texto, esse é o primeiro contato com o espelho, aí no dia seguinte, meu texto, que eu acho bem bacana, agora que eu li, eu achei bacana. Acho estranho, procurou a esposa dele, procurar na casa inteira. Não acharam da onde vinha, mas por que esse barulho? Não tem nada errado. Aí ele falou, aí no dia seguinte ele foi nesse endereço com a senhora Penimosson e aí falaram o seguinte, ó. Ele perguntou pro médium, né, pro espírito. Viste o fato que acaba de narrar? Poderia dizer a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com muita insistência? Aí o espírito respondeu para ele. Era o teu espírito familiar. Que fim que ele vem bater dessa forma? Ele queria comunicar-se contigo. Poderia dizer o que ele queria? Pode perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Aí incorporou. Meu espírito familiar, meu caro espírito, quem quer que sejais, agradeço-vos tendes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer, mas quem sois? Para ti, ele respondeu, chamei-me de apenas de verdade. E todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição, mas não apenas num horário específico. Ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinha alguma coisa particular para me dizer? Aí o espírito responde, o que eu tinha a dizer era sobre o trabalho que fazias, porque nesse momento ele já estava fazendo a compilação do livro dos espíritos já. O que escrevias me desagradava, e eu queria fazer parar. Aí ele escreveu uma nota. O que eu escrevi era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e as suas manifestações. Ele por acaso, ele estava sem senso? A vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho como um todo? Aí o espírito responde, sobre o capítulo apenas de ontem, faço-te juiz dele. Toma e lê nessa noite, reconhecer-lhe os erros e você não corrigirás. E eu não preciso dizer nada. Aí o Kardec perguntou uma última vez. Eu mesmo não estava muito satisfeito com que o capítulo e refiz ele hoje. Ele agora está melhor? Ele está melhor, mas ainda é necessário revisá-lo. Lê de 3ª a 30ª linha e reconhecerá um grave erro. Rasguei o que tinha então feito ontem e aí o espírito responde, não importa, essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás, porque não importa o que ignorais, importa que o erro ele coexiste. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Ele diz, talvez, ou pelo menos, é um guia que há de auxiliar e proteger. Posso evocar-te na minha casa? Ele disse, sim, para que eu te assista pelo pensamento, mas quando as respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que farás por mim. Apenas sentirá a minha presença e saberá se está certo ou se está errado. Aí ele pergunta, ele fala assim, volta a casa e relê novamente, porque é apenas isso que eu quero que tu faça. Só passei assim para ver o bacana, sabe? E me arrepiou até um pouquinho. Porque assim, olha, a gente fica assim, pensando assim, nossa, como Kardec fazia as coisas, né? A gente fica tão... Olha que coisa tão simples. Olha que coisa tão simples. Que é uma coisa limpa, sabe? Verdadeira. Que ele, depois de tanto procurar, de tanto ele saber, obter uma coisa desse tipo. E aí, a partir disso, ele começou obtendo verdades. Vamos lá. Continuando então, porque senão tem bastante detalhezinho. Tá vendo como tem bastante coisa? E dá pra, na hora que eu tava lendo os trechos de conversas, dos trechos que ele pegava dos médicos, tem muita coisa. Muita coisa que eu falo assim, nossa, que legal, mas eu falei assim, não vai dar pra passar isso tudo. Aí, ok. Em 1856, 30 de abril, pela médium Meli Jafé, recebeu a revelação da missão que havia de desempenhar. Só que ele não acreditou. Ele virou e falou assim, ele falou para ela assim nos textos, falou assim, você é eloquente, você não sabe dizer, vocês são sandices. Isso que você está pedindo para fazer, para que eu traga uma nova ordem de conhecimento, um novo comportamento, isso não pode haver. Esse não sou eu. Aí, no ano seguinte, ele pegou uma médium que lia as mãos, né? E que ela chamava a senhora Cardone, inspecionou as mãos dele, olhou para ele assim, e no texto ele escreve assim, que diz que ela olhou na mão dele assim, e ficou olhando nas linhas da mão dele, de repente ela só levantou o cantinho do olho assim, olhou para ele assim, fiz bem. E confirmou a missão dele. Ele ainda falou para ele assim, você já recebeu essa informação, eu apenas estou te confirmando, por que ainda não foi atrás?
Então, no mesmo ano, o Livro dos Espíritos nasce, através da comparação e muita meditação acerca do que se havia presenciado e comparado, através da luz da razão. Foi apresentado pela primeira vez na Galeria Dante, em Orleans. Em 1858, em 1º de janeiro, lança-se a Revista Espírita. Em 1º de abril de 1858, o Espiritismo se muda e se funda em Palais Royal, na Galeria de Valores. Agora com instituição formada e reuniões definidas todas as terças-feiras, que permaneceu lá por um ano e em seguida passou a ser um restaurante, não sei, Dux, acho que assim, deve ser Dux, também no Palais Royal. E por fim se instalou com sede própria na Rua Santana, número 59, que lá ficou a instituição fundamental. E o que é interessante nesse desafio, dessa circunstância aí também, para nós, hoje? Quando ele foi nesse palácio, né, que significa palácio, que era um lugar que eu vi as fotos, é bonito lá, um lugar bem florido, ele estava fazendo escondido. Ele estava lá porque era um lugar discreto, porque quando você vê nas fotos, são corredores muito estreitos, e tem lugares lá que entram em escadarias, são por trás, assim, se alguém puder visitar, eu não sei, assim, mas pelas fotos foi essa sensação que eu tive, que tem, assim, igual aqui no Ceará, você entra aqui, tem portas dentro de portas, e ele estava numa salinha no fundo, e na época, ele falou, ele era muito amigo do prefeito, né, como ele era muito influente, né, ele era muito influente, e como ele era muito influente, ele falou assim, olha, nós vamos fazer uns estudos, mas, por favor, permita que a gente fique aqui. Tenta despistar a polícia e tudo mais. Aí, bom, tudo bem, né? Pode fazer. Só que passado um ano ele não conseguiu mais subsidiar, porque o local era alugado, não era emprestado. Então, foi onde que ele começou. Aí ele foi pro restaurante. Aí ele andou no restaurante, era bacana que ele fazia assim, que ele esperava todo mundo comer. Ele dizia que ele fazia as reuniões mediúnicas, tudo lá. Depois de comida, que às vezes passava até os ratinhos assim embaixo, assim, que eles achavam muito interessante. Assim, até os ratos vêm presenciar a nossa vida, né? E mais uma coisa que eu não falei por conta dos textos, tá? Lembra que eu falei para você do codinome Allan Kardec, que eu não falei, que eu acho importante, que eu achei legal também. O que aconteceu foi quando ele, nas primeiras comunicações das mesas girantes, quando ele se encontrou na reunião, que eu só estou voltando um pouquinho porque eu acho importante falar. Um espírito afim, amigo dele, né, disse para ele assim, olha, nós somos amigos em vidas passadas, na época que nós fomos assim, amigos druidas e tal, e nessa época você era chamado como Allan Kardec, e explicou todas as circunstâncias das definições relacionadas a isso. E quando ele foi resolver as escritas, né, tanto do Livro dos Espíritos quanto das revistas espírita, ele começou então a assinalar com esse nome, porque era mais fácil justamente o que era para dissociar o nome, porque uma das coisas que ele está dizendo nos textos dele, que um dos motivos fundamentais que ele permitiu se associar esse codinome foi apenas por um, porque ele se identificou como ele era um outro homem. Que a partir daquele momento ele se percebeu diferente. E aquilo que ele era antes disso era base. Mas ele não poderia ser utilizado e ser validado, né, pelas coisas que escrevia por sendo rival. Mas ele queria ser validado apenas pelo conteúdo do contexto dos livros do que ele tinha. Então ele ser uma pessoa anônima, uma pessoa desconhecida, se a pessoa lê e fala assim, não, eu vejo verdade nisso. Então aí é mais fácil, porque não tem peso do nome dele. Tá? Então, aí ele foi passando a vida dele, aí eles ficaram muito pobres, e uma das coisas que Rivail e agora Kardec fazia para poder mandar dinheiro, ele fazia muita tradução. Ele fazia tradução. E dentro dessas traduções, ele traduzia muita coisa em alemão. E um dos filósofos que ele mais gostava de traduzir, não sei se vocês já ouviram esse nome, Fenelon. Esse é um dos filósofos que ele mais gostava. E é o que ele mais traduzia. Ele adorava trabalhar e fazer isso. Às vezes ele fazia propostas para traduzir as coisas de Fenelon, de tanto prazer que ele tinha. Inclusive, Fenelon é um dos espíritos amigos que aparece sempre nos textos dele, justamente por conta dessa afinidade, por conta desse contato que ele tinha, pelo carinho que ele tinha nas palavras, que ele via verdade, ele via amor. E me deu até curiosidade de ver quem era Fenelon, porque eu não conhecia Fenelon em sua essência, como filósofo encarnado. E ele tem um comentário muito próprio dizendo sobre a verdade. Ele diz assim,
A verdade, ela só é verdade no momento que para você é verdade. E mesmo que para você não é verdade, buscai, porque lá estará. Porque a experiência é que fará com que ela seja ressuscitada, e é a experiência que fará com que você encontre o caminho do rio, entre as montanhas e entre os vales, que desaguará no mesmo fim e no mesmo propósito, e que no final de tudo não se encontra não apenas a verdade, mas a totalidade do ser. Então, como ele então entendia que a totalidade dos seres justamente estava nessa busca, no caminho, então é uma das coisas. Então a gente viu em tudo isso, em todas as relações que a gente está vendo, uma busca incessante da verdade, uma busca incessante daquilo que realmente nos é próprio, né? E aí, em seguida, para continuar, para nós encerrarmos, a gente já está terminando já. Então, quando ele faz essa sede em Santana, número 59, ele faz a maior parte da codificação espírita. Então, lá ele escreve. E nesse momento, o Kardec, ele já fazia isso muito freneticamente. Ele quase não... Ele se ocupava das coisas espirituais dele o tempo todo. Mas ele não deixou de ser professor, porque nas sedes da casa dele, ele ainda dava aulas gratuitas de química, física, filosofia, fisiologia, anatomia. Ele ainda dava aulas gratuitas. Ele ainda escrevia. Ele ainda tinha tempo para a esposa dele. Ele ainda tinha tempo de fazer todas as escritas que ele fez até hoje e que são muito bonitas e próprias para nós. Então, ele, com certeza, não achei nada acerca da meticulosidade de como ele trabalhava em cima dos livros. Mas acho que todos nós podemos perceber, né, galera, que nós, às vezes, trabalhando um pouquinho e querendo ficar um pouquinho na nossa oração, que a gente falou dos 15 minutinhos lá e tudo mais, a gente não acha tempo. Imagina ser professor de várias matérias, ainda dá tempo à esposa, cuidar da casa, se preocupar com o espiritismo e ainda fala assim, que um dos espíritos, na hora que ele aceita a missão, falou assim, eu lembrei até do Chico na hora, escuta, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu escreva quantos livros? 9, 10, 20, 30? Aí eu disse o espírito para ele assim, não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Não se preocupar em o que virá. Se vão te criticar, se não vai criticar. Apenas faça. O que virá, vem. Aí, ok, então vamos escrever. E ele passou a escrever. Então, eu imagino sim que ele deve ter perdido horas de sono. Eu imagino sim que ele deve ter perdido refeições. Eu imagino sim que deve ter momentos que ele devia falar assim, não tô afim mesmo, tá? Mas o que então promoveu e fez com que ele ficasse tão firme assim no propósito? Alguém saberia dizer? Nesse dia eu não fui na classe. Não. Compromisso. Compromisso? E esse compromisso veio da onde? Da onde veio esse compromisso? Acho que é. É verdade? O compromisso dele mesmo, com ele mesmo, de Uhum. honrar Fé. Acho que era uma fé que ele tinha sobre aquilo que ele estava escrevendo. Sobre a verdade que estava vindo para ele. Ele curiosidade. acreditava naquilo. Quem mais? O que vocês acham? Da lição que ele tinha sobre a reunião que eles tiveram no plano espiritual, da missão que ele vinha trazer os espíritos para a Terra. Uhum. Ok. O que mais? Da espiritualidade. Vamos fazer um junto. Realmente, assim como todos nós temos um plano espiritual. Nós viemos aqui para o plano, já com uma série de programações. Temos sim. Mas a gente não esquece. Como que a gente consegue reatar isso tudo? Através da meditação, da nossa interiorização. Através da nossa interiorização. Através da curiosidade. Através da busca da verdade. Através da fé. Através das circunstâncias e da íntima ligação com o divino. Com a nossa iluminação, como nossa irmã, vou pegar, falou na semana passada, com a nossa interiorização, não é verdade? E principalmente com aquilo que eu falei para vocês. Todo mundo aqui faz o que gosta? No trabalho, principalmente? Cada um de vocês estão onde se acham plenos? Alguma vez, se vocês não se acharam plenos, vocês já fizeram alguma coisa que quando vocês faziam, vocês se achavam plenos? Saíram satisfeitos de fazer aquilo? Já? Ok.
Quando a gente, agora eu vou fazer uma comparação. Quando a gente está num lugar que a gente não se sente pleno para essa falta, que é como se estivesse no caminho errado, né? É mais fácil da gente desistir ou mais difícil? Mais fácil desistir, né? Mais fácil desistir, não é? A gente às vezes só não desiste porque às vezes por outras condições, mas assim, em relação à sua totalidade é mais fácil, não é verdade? Mas quando a gente... e esse trabalho que é ruim, que a gente se trabalha, essa condição que não é plena, que a gente fala assim, nossa, eu estou aqui, trabalho limpo casa, sou carpinteiro, sou secretário, mas não é o que eu queria, não me sinto bem aqui, não é o meu lugar, não é o meu espaço. As broncas do patrão é mais fácil ou mais difícil de aceitar? As dificuldades do trabalho são mais fáceis ou mais difíceis de aceitar? A motivação de você acordar é mais fácil ou mais difícil? Agora, ao contrário, e se esse mesmo trabalho é um trabalho que vocês gostam e se sentem plenos? Muito mais fácil. Como que vocês lidam com o humor do patrão? Mais fácil. Mais fácil, não é? Como que vocês lidam com as dificuldades do próprio trabalho? Tem que ficar 1 hora a mais. Muito mais leve. Sim, vocês até falam, tem que fazer 1 hora a mais, né? Nossa, que legal, ainda por cima é dinheiro, né? O que mais? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Por quê? Ele fez, naquele processo que eu falei do processo filosófico dele, ele entendeu que aquilo que ele já fazia, a primeira coisa que ele já fazia, ele gostava da pesquisa, ele gostava, lembra que ele já tinha escrito? Ele gostava de escrever, ele gostava do conhecimento, ele gostava das coisas. Em segunda instância, o que aconteceu? Ele viu, através das circunstâncias, como o seu antecessor, né? O que o seu antecessor dele disse? Disse que ele era uma voz no clamado do deserto, preparando um caminho porque ele só entrevia a verdade. E que viria alguém que veria a verdade e traria ela para nós. Então ele viu uma verdade naquele trabalho que ele estava fazendo tão forte, ele viu uma coisa assim tão bonita, tão profunda, que tudo aquilo junto era gostoso. Era bom fazer. Era bom. Então toda aquela bondade, aquele preenchimento que ele tinha, tornava o trabalho mais fácil e mais produtivo. Agora, onde que isso também a gente vai aprender? Então, resumindo, né? O que a gente pode aprender hoje com isso tudo, com a história de Kardec, algumas coisas? Nós aprendemos, então, que nós temos que encontrar a nossa verdade. Que nós não temos que trabalhar a nossa verdade através de processos dogmáticos. E falar assim, olha, e é isso. Inclusive até mesmo para nós espíritas aqui. A gente lê os livros dele, nos próprios livros da doutrina ele fala, conteste isso aqui que eu estou escrevendo. Não é para você acreditar no que eu estou escrevendo, não. Contesta. Estou certo ou errado? Ele mesmo fala. Porque ele quer que a gente encontre a verdade. Então, no momento que nós estamos estudando, nós não podemos estudar de forma ler, seguido e falar assim, é isso. Criticar-se. Buscar um conhecimento maior. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, não se aderir às próprias máscaras do contexto total. Ser fiel a você mesmo. Terceira coisa, encontrar a plenitude dos vossos corações. Jesus já dizia, onde estão os vossos corações? Que lugar que eles estão? Então, se o teu coração hoje está em um lugar amargo, desesperado, tudo mais, em condições que não são tão plausíveis, é hora de eu parar e pensar e rever se aquilo realmente eu tenho que ser resiliente e falar, não, fazer o quê? Eu tenho que ficar assim, não tenho que fazer, eu vou adaptar, ou então, de repente, procurar ser pleno e fazer aquilo que gosta. Poxa, se ele fazia de forma tão agradável, a gente reclama do patrão, reclama da vida de uma forma toda, mas é assim, tão simples, às vezes a gente tem a liberdade suficiente de estar no lugar que a gente precisa estar, da forma que a gente precisa estar, como a gente deveria estar, e ser plenos. Mas a gente não permite, porque a gente não consegue se encontrar nesse processo todo. Então, nós aprendemos isso também, pelo menos é o que eu consegui tirar dessas coisas. E não quero me delongar mais, tá? Eu acredito que foi o suficiente. E aí, para terminar, então, a das obras dele, tá? Então, ele, em 1861, ele escreve o Livro dos Médiuns, 64, o Segundo Espiritismo, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênesis, em 1868. Em 1869, 31 de março, ele falece por intermédio de um aneurisma cerebral, quando trabalhava numa obra sobre relações entre magnetismo e espiritismo que não foi publicada. Ao mesmo tempo que se preparava para uma mudança do local de trabalho novamente.
E no seu sepultamento, seu amigo astrônomo francês Camille Flammarion prosseguiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração para aquele que quer baixá-lo ao túmulo. E esse é o tema, e eu vou encerrar com essa frase dele, que eu acho muito plausível. Hein? Olha lá. Essa aqui é a nossa irmãzinha do túmulo lá de Kardec. Uma foto que eu tenho dela lá em casa, lá. Que aí eu resolvi tirar, falei assim, ó, pode dar foto para mostrar para vocês. E eu acho bonito que já foi falado aqui, eu não sei, eu gostaria de ter experiência de viver, sabe? De falar que é sempre florido lá, né? A gente já escutou algumas pessoas falar assim, só pelas flores, nossa, deve ser maravilhoso esse lugar. Mas vamos ao texto, para nós encerrarmos. Aí ele fala: voltaste a este mundo de onde viemos e colhes o fruto dos teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, e extinguiste o seu cérebro, fechando-se os olhos, para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, mas a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor, e no céu imenso onde usaremos as nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. E assim eu encerro para vocês. Espero que, de certa forma, possa ser uma coisa assim, falar de biografia, às vezes seja um pouco monótono. Espero que eu tenha passado alguma coisa que possa, não só suscitar em vocês alguma coisa, mas que temos nele um exemplo muito grande. Não só de força, de amor, de carinho, mas também de profunda inserção de si mesmo. E convido a vocês de procurarem os textos, eu tenho ele integralmente, todos os textos, tem também nas memórias póstumas dele, que as conversas que ele teve com os espíritos, as coisas que ele teve, assim, as anotações particulares dele, que são muito, muito interessantes. E a gente que demonstra naquele lugar que ele também teve dúvida. Ele também teve muitas vezes que ele falou assim, não, eu quero voltar para trás. Ele teve isso. Mas ele não. Ele foi lá, vou para frente. E assim como Rousseau, lá atrás, não sabia que vinha um Kardec, influenciado por uma teoria dele, talvez aquilo que cada um de vocês hoje tem de verdade, e que muitas vezes acanhada, não é expelida, não é posta fora por conta de dogmas, de padrões, essa verdade muitas vezes pode suscitar um irmão para lá na frente, se transformar numa linda flor. Espero que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. E obrigado pela atenção.